Hebreus capítulo 7, versos 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém ou rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, os que eram grande, esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou e tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele a quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Meus irmãos, eu tenho para mim que nós chegamos exatamente no ponto alto, no epicentro da mensagem da carta aos Hebreus. Nós perceberemos que agora, de forma mais enfática e pontual, o autor de Hebreus elabora os seus melhores argumentos para defender aquilo que aqui eu tenho chamado de ponto central da carta, que é o sacerdócio superior de Jesus Cristo. Aliás, a palavra superior é a tônica de toda a carta aos Hebreus. Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior aos profetas e Jesus é também superior aos sacerdotes. Nós veremos então, do capítulo 7 ao capítulo 10, o autor então desenvolvendo essa teologia a respeito da superioridade de Jesus em relação ao sacerdócio. O capítulo 6 termina com uma afirmação: Jesus foi constituído como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Obviamente, de forma lógica, o capítulo 7 retoma falando justamente de Melquisedeque. Então o autor identifica e equipara o sacerdócio de Jesus ao sacerdócio deste Melquisedeque. Uma figura muito emblemática, eu devo dizer. E é interessante que quando o autor faz isso, equipara Jesus, o seu sacerdócio, com o sacerdócio desse homem, aqui chamado de Melquisedeque, o autor está mencionando Melquisedeque como nós chamamos na teologia de tipologia. Melquisedeque é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. E é com base nesta aproximação que ele desenvolve vários argumentos a partir de agora para dizer como ou em que sentido Melquisedeque é uma tipologia de Jesus no Antigo Testamento. A ideia aqui é o seguinte: Jesus é muito superior ao sacerdócio levítico, porque Jesus, ele é como Melquisedeque. Ele existiu antes de existir a ordem levítica. Porque, não sei se os irmãos perceberam, mas no contexto, quando Abraão, depois da luta contra os reis, da matança dos reis, ele vai em direção a este Melquisedeque, homem de Deus, sacerdócio do Deus Altíssimo, para entregar o dízimo. E aí nós temos algumas informações muito interessantes. A primeira, não havia tribos ainda, porque as tribos nascerão da terceira geração de patriarcas. Portanto, não havendo tribo de Levi, não havia linha sacerdotal. Não havia lei, porque na lei estava determinado a necessidade de entregar o dízimo
para o suprimento de uma tribo específica, a saber, a tribo de Levi. Então perceba, meus irmãos, que o dízimo, ele é, antes de ser uma lei para o povo judeu, um princípio de adoração, um princípio de reconhecimento. Abraão, depois daquela batalha que teve, ele então vai a este que é sacerdote. Mas perceba como isso também é importante. O texto de Gênesis vai dizer que Melquisedeque era sacerdote, antes que os sacerdotes fossem instituídos. E o mais interessante de tudo é que Melquisedeque não se autodenominou sacerdote, ele era reconhecido como tal. Tanto que o grande patriarca Abraão, aquele que recebeu a promessa, reconheceu na figura de Melquisedeque um homem de Deus. E por isso ele procura Melquisedeque para entregar então o melhor, a primícia de toda a sua recompensa de guerra. O despojo eram os bens dos vencidos que eram espoliados, apropriados por aquele que vencia. Abraão então escolhe o melhor daquela riqueza que ele havia obtido e ele entrega para este Melquisedeque. Nós precisamos nos lembrar aqui de duas verdades muito interessantes a respeito do sacerdócio levítico, para que a gente entenda como o sacerdócio de Melquisedeque, à semelhança do sacerdócio de Cristo, é diferente do sacerdócio levítico. Porque, na maioria das vezes, quando nos referimos ao termo sacerdote, nos referimos aos sacerdotes levíticos, aqueles que descendem de Levi, tendo como Arão sendo o primeiro deles, e nós precisamos ter em mente, então, duas informações importantes. A primeira informação é que o sacerdote é a essência da religião vista como um acesso a Deus. Então, nós precisamos entender que a figura sacerdotal, dentro do escopo da religião judaica, é como algo estritamente necessário, justamente porque o sacerdote é aquele que fazia a ligação entre os seres humanos e o Deus Altíssimo. Ou seja, era necessário alguém que fizesse a mediação. Então, o sacerdote era uma figura central, indispensável. Tanto que uma tribo foi colocada especificamente para cuidar das coisas do templo, de onde vinham os sacerdotes, de onde vinha o sumo sacerdote, aquele que apresentava o sacrifício diante do Senhor. Então, depois da queda, o homem foi afastado da presença de Deus, impossibilitado de estar diante daquele com quem Adão e Eva tinham um relacionamento pessoal. E é muito interessante nós pensarmos sobre isso, porque quando nós lemos os primeiros 2 capítulos de Gênesis, nós veremos o relato de um Deus que cria todas as coisas, mas ao mesmo tempo um Deus relacional, um Deus que vinha conversar com Adão. Irmãos, imagine como isso devia ser algo precioso. Deus chamando Adão pelo nome, Deus conversando com Adão. Imagine Deus perguntando a Adão como foi seu dia, e Adão podendo estar ali diante da glória de Deus. Mas nós sabemos que a história continua, e no capítulo 3 tem a queda. E por causa da queda, Adão foi expulso da presença de Deus, foi impossibilitado de ter aquele acesso que tinha antes da queda. E nós estávamos representados em Adão, herdamos essa natureza pecaminosa e estamos, como o apóstolo Paulo diz, afastados, separados da glória de Deus. Então, a figura do sacerdote é instituída por Deus como alguém que Deus unge, que Deus separa, que tem como função ligar, construir um acesso entre os seres humanos pecadores e o Deus Santo Todo-Poderoso. E como que o sacerdote faz isso? É a segunda informação importante. Ele faz isso oferecendo sacrifícios. No capítulo 9, verso 22 da carta aos Hebreus, o autor vai dizer: sem derramamento de sangue não há remissão. E aqui, obviamente, ele está tratando de pecado.
Ou seja, ele está dizendo, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Mas é interessante, irmãos, que na mesma carta o autor afirma, é impossível que haja perdão de pecados pelo sangue, pelo derramamento de sangue de bodes. Isso significa dizer que o serviço sacerdotal do Antigo Testamento, ele não era completo, ele não era perfeito, era aquilo que o autor de Hebreus chama de uma espécie de sombra, algo que apontava para alguma coisa, mas não era ainda de fato. Então, quando nós concebemos essa ideia, nós percebemos que o sacerdote era a essência da religião, porque ele era o elo de ligação entre o povo e Deus. O sacerdote, ele fazia essa ligação por meio do sacrifício que ele oferecia a Deus. Nós trataremos especificamente de cada uma dessas coisas no nosso estudo da próxima semana. Hoje eu quero me deter nessas duas verdades. E apenas a título de informação, do latim, sacerdote significa pontífice. Talvez os irmãos se lembrem, do título que é dado ao Papa, como sendo pontífice. A palavra pontífice significa aquele que constrói pontes. Não por acaso, no caso da teologia católica, o Papa Superior, o Padre Superior, é aquele que constrói uma ponte entre os seres humanos comuns e Deus. A ideia do sacerdote era essa: construir uma ponte que liga os seres humanos a Deus. Os seres humanos vinham, pecadores, ofereciam os seus sacrifícios, o sacerdote cuidava de todos os aspectos cerimoniais e os apresentava a Deus. Contudo, irmãos, nós cremos que não existe um outro mediador afora de Jesus Cristo, Por isso que nós não confessamos essa ideia de um iluminado que nos representa diante de Deus. Jesus, ele é o único caminho, a única verdade e o único capaz de nos trazer vida. Então, considerando estas características do sacerdócio levítico, o autor vai dizer, Jesus é diferente deles. Jesus é sacerdote, Jesus é rei, e ele é diferente da ordem sacerdotal, e ele é como Melquisedeque. E aqui, irmãos, ele começa a apresentar algumas características acerca de Melquisedeque. Eu sei que muitas vezes nós ficamos com muitas dúvidas em relação a determinados personagens na Bíblia. Melquisedeque, fora o texto de Hebreus, ele é mencionado em outros dois momentos no Antigo Testamento. Lá em Gênesis capítulo 14, 17 a 24, bem como no Salmo 110, verso 4, e aqui em Hebreus. E aí, a nossa curiosidade fica aguçada para saber quem era, onde morava, o que comia, ele era parente de quem. E nós simplesmente não temos essas informações. Existem sim várias linhas teológicas de pensamento que visam explicar quem era Melquisedeque, de quem que ele era parente dos descendentes de Noé, e existem várias linhas que defendem alguns posicionamentos. Existem inclusive aqueles que defendem que Melquisedeque nem era um rei de verdade, era uma manifestação do próprio Cristo no Antigo Testamento. Eu não penso assim. Eu tendo a pensar em Melquisedeque como uma figura histórica, citada outras vezes, como um homem que existiu, mas que era uma tipologia de Cristo, porque ele tem no seu serviço características que são vistas em Jesus Cristo. Então, o que eu quero dizer agora para os irmãos? Qual que é a relevância de nós descobrirmos exatamente quem era Melquisedeque e qual a importância de provar aos irmãos que ele era mesmo assim, um assado, parente? Nenhuma, porque serão apenas conjecturas, teologia especulativa. E ainda que academicamente tenha algum tipo de relevância descobrir detalhes a respeito da vida de Melquisedeque, que não está narrada aqui no texto, para nós não faz lá tanta diferença assim. Porque na verdade o cerne do texto não é Melquisedeque, mas aquilo que ele representava.
para quem ele estava apontando. Melquisedeque é, segundo a linha teológica que eu sou adepto, uma figura histórica, citado, como eu disse, 2 outras vezes no Antigo Testamento. Lá em Gênesis 14, quando Abraão oferece o dízimo, e no Salmo 110, verso 4. A Bíblia de Estudo de Genebra traz uma anotação interessante acerca de Melquisedeque, corroborando com esse pensamento que eu tenho apresentado para os irmãos. Melquisedeque enfatiza que ele era, o autor aqui está dizendo, que ele era ao mesmo tempo sacerdote e rei. E perceba, irmãos, nenhum dos sacerdotes levíticos acumulavam funções tão institucionais dentro da conjuntura judaica como Melquisedeque. E isso também é visto em Jesus Cristo. Como tal, Melquisedeque foi um tipo de Cristo. Essa é uma expressão teológica que nós usamos para nos referir a personagens que apresentavam uma tipologia, que apontavam para Cristo, como sendo alguém ungido, alguém consagrado por Deus para determinada função. E Jesus, ele não é apenas um sacerdote e um rei. Jesus é o sacerdote e o rei, o último da linha sacerdotal. E ele não é superior apenas por ser último. Existem características muito específicas no sacerdócio de Cristo que o autor de Hebreus aborda a partir do verso 11. E como eu disse, nós veremos na semana que vem. Então, é esta aproximação, é a leitura que o autor faz da figura emblemática de Melquisedeque. Puxa vida, Melquisedeque é diferente. Melquisedeque era sacerdote, era rei, mas ele era diferente de todos os outros sacerdotes. Ele existiu antes que existissem sacerdotes. Ele não faz parte da linhagem sacerdotal, porque ele era superior a Abraão, porque recebeu o dízimo de Abraão e abençoou Abraão. Levi descende de Abraão, inferior a ele. E a pergunta primeira que nós precisamos responder é: quem foi Melquisedeque? E aqui eu quero me ater às informações que nós efetivamente temos. Não quero entrar no campo da especulação. Melquisedeque, o termo, o nome, é na verdade a junção de 2 vocábulos do hebraico que significa meu rei justo ou o rei de justiça. E os irmãos percebem como não apenas o nome, mas as características de Melquisedeque estão intimamente apontadas para Jesus Cristo. Jesus Cristo é rei de justiça. Melqui, meu rei, justo, Sedeque, de justiça. Ele é, ao mesmo tempo, rei justo de uma cidade de paz. O texto diz que ele era o rei de justiça de uma cidade chamada Salém. Mas que cidade que é essa, Salém? O termo hebraico aqui traduzido por Salém vem da mesma raiz que nós temos uma outra expressão chamada Shalom, paz. Então o texto está dizendo que o rei de justiça era rei e sacerdote de uma cidade de paz. E ele continua. Ele foi contemporâneo de Abraão, ou seja, ele viveu na mesma época de Abraão e exerceu ao mesmo tempo, sem se confundir, dois ofícios que eram institucionais dentro da cultura judaica. Irmãos, nós precisamos entender que, diferentemente da nossa cultura ocidental, a religião com a cultura, os costumes, a política no mundo semita do Antigo Testamento, elas se misturam a ponto de serem extremamente difíceis de se separar. Então, quando nós nos referimos ao judeu do Antigo Testamento, nós estamos falando de um povo, de uma etnia, mas nós estamos falando essencialmente de uma crença. E essas características são difíceis de serem separadas aqui no contexto do Antigo Testamento. E sabe o que é interessante? Esse Melquisedeque acumulava 2 titulações institucionais do ser de Israel. É muito interessante, irmãos, que o rei era uma instituição
de Deus. O sacerdote, assim como o profeta, eram instituições de Deus. E é muito interessante que eram serviços que eram necessários que essa pessoa fosse ungida para desempenhar estas funções. Recebia a porção do Espírito de Deus, recebia a revelação do próprio Deus, recebia a capacitação de Deus para o exercício destas funções. A gente vê isso em todo o Antigo Testamento acontecendo, a ponto da Bíblia dizer que Jesus era ungido de Deus, separado de Deus, para a função que recebeu como nosso sacerdote. E é muito interessante como Melquisedeque, diferentemente de todos os outros sacerdotes levíticos, acumulava a função de rei e sacerdote. E essas funções são identificadas na pessoa de Jesus Cristo. Ele era rei da cidade de justiça, era um rei justo e reinava na cidade de paz. Alguém, por gentileza, abra Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. E aqui nós veremos não características de Melquisedeque, mas características do Messias. Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Quem achar pode ler para mim, por favor. Sem briga, um de cada vez. Porque o Messias nasceu, o Filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Deus da paz. 7. 7 também. Para que se aumente seu governo e venha a paz, sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. Os Deus do Senhor dos exércitos para isso. Irmãos, não está se referindo a Melquisedeque. Está se referindo ao Messias e, obviamente, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele possui as mesmas características que são ressaltadas nessa tipologia de Cristo no Antigo Testamento. E aí, nós partimos para uma segunda característica. Primeiro, quem foi Melquisedeque? Um agente histórico contemporâneo que acumulava duas funções institucionais de Deus no Antigo Testamento e ele fez alguma coisa. E aí que nós entramos na segunda característica. O que ele fez? Em primeiro lugar, o texto nos diz que ele saiu ao encontro de Abraão para receber os dízimos e dos despojos após a batalha dos 4 reis. Esse evento está narrado em Gênesis 14, dos versos 17 a 24. E aí, irmãos, nós tiramos uma primeira lição muito importante aqui, que é, antes de ser lei, o dízimo é um princípio de adoração. Não existiam leis. Moisés estava muito longe de nascer, gerações no futuro ainda. E aqui o texto nos diz que depois de receber a graça de Deus em vencer aquela batalha lá muito emblemática, depois os irmãos leem em casa o texto que o autor está referindo-se aqui, Abraão vai, vence, e ele então entrega dos melhores despojos a 10ª parte a este homem chamado Melquisedeque. Então guarde no coração, antes de ser uma lei descrita a partir da lei judaica mesmo, pelo sacerdócio levítico, o dízimo, pela lei, o dízimo é um princípio de adoração. Então, antes que houvesse lei, o dízimo era entregado, como aqui nós vemos na figura de Abraão. O texto diz que, depois de receber esse dízimo, ele abençoou Abraão. Isso está lá no texto de Gênesis. E aqui, nós temos uma outra informação importante. Primeiro, ele vai ao encontro e recebe o dízimo. Depois, ele abençoa. Existe necessariamente uma relação de hierarquia aqui demonstrada. Então, é sempre quem é superior que abençoa o inferior. A gente cresceu numa cultura, e pelo menos a minha geração cresceu tendo que tomar bênção do pai, da mãe, do tio.
Uma pessoa mais velha que chegasse em casa, você tinha que ir lá e tomar bênção. E essa pessoa tinha o poder e a autoridade de abençoar a sua vida, seja por causa da idade, seja porque era uma autoridade familiar sobre você. E isso no contexto do Antigo Testamento é muito evidente. É sempre aquele que está acima que pode abençoar. E a bênção aqui, ela é muito mais do que desejar boas coisas. A bênção é algo que vai além disso, trazendo a presença de Deus, fidelidade, felicidade, prosperidade para aquele que é abençoado. A gente pode ver isso, por exemplo, em Gênesis 26, verso 29, Deuteronômio, capítulo 28, versos 1 e 2. No Novo Testamento, maior bênção é receber a salvação em Jesus Cristo. Então perceba, irmãos, que se de um lado Abraão reconhece que Melquisedeque estava acima dele como um intermediário entre ele e Deus, que recebeu o dízimo e poderia abençoá-lo, nós hoje somos abençoados por Deus com a maior de todas as bênçãos. Maior do que prosperidade financeira, maior do que saúde física, maior do que estabilidade emocional. Nós recebemos a bênção da salvação em Jesus Cristo. Na tradição, o maior é que abençoa o menor, o pai que abençoa o filho, nesse caso, o sacerdote que abençoa o indivíduo. Então, nós caminhamos para uma terceira característica. Qual é a origem de Melquisedeque? E aqui é que nós encontramos muitas informações que são oriundas de especulação, né? E como eu disse aos irmãos, se você pesquisar, você vai encontrar muita coisa a respeito de Melquisedeque. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para as informações que nós efetivamente temos. Então vamos pensar. Um pré-requisito para que alguém seja colocado no posto de sacerdote era ter uma linhagem comprovada. Ou seja, para ser sacerdote, você precisava necessariamente descender de Levi. Necessariamente. Um outro integrante de outra tribo não poderia nunca assumir um papel de sacerdote. Os irmãos vão se lembrar de um evento que fez com que Deus desagradasse profundamente de um rei que quis ser sacerdote. Quem se lembra? Ninguém? O que aconteceu com Saul, gente? Saul não quis esperar o profeta, não quer saber? Vamos realizar aqui o sacrifício antes do profeta chegar. E não deu muito certo. Não deu muito certo. Ninguém poderia exercer. E a gente vê isso em Êxodo capítulo 28, 29, Esdras capítulo 2, 61 e 63, Neemias capítulo 7, 63 e 65. Melquisedeque, porém, existiu antes que existisse Levi. Melquisedeque existiu antes que existisse Jacó e Israel. Melquisedeque existiu muito antes de Abraão poder gerar outras linhagens que viriam a ser as tribos de Israel. Melquisedeque, o texto diz, e aqui agora a gente entende, por que ele está dizendo que Melquisedeque não tinha pai? Melquisedeque não tinha pai, irmão? Claro que tinha. Mas o texto vai dizer, ele não tinha pai, ele não tinha, o texto não diz aonde ele nasceu, onde ele morreu. Por que o autor está evocando isso? Porque no texto de Gênesis nós não temos essa informação. E por uma inspiração divina, essas informações não constam aqui, justamente, segundo o autor de Hebreus, para mostrar que Jesus é um sacerdote tal como Melquisedeque o era. Porque se o sacerdócio levítico era necessário comprovar, eu sou filho de quem, que é filho de quem, que é filho de quem, e tinha que chegar em Levi, Melquisedeque não fez isso. E nós sabemos que Jesus não descende, por parte de pai, nem de José, da tribo de Levi. Jesus descende de qual tribo? De Judá. E Jesus é o superior sacerdote.
Então, quando o texto vai dizendo que Melquisedeque não tinha pai, não tinha mãe, não tinha dias, é porque não consta na história quando Melquisedeque foi introduzido nela. Não consta o seu nascimento, não consta quando que ele recebeu o ofício de sacerdote de rei, não consta quando ele deixou o sacerdócio, quando ele morreu, tal como Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus escolhido na eternidade. Jesus é superior ao sacerdócio levítico, tal como Melquisedeque era, porque estava apontando para Jesus, porque Jesus não teve princípio de dias. Jesus foi escolhido pelo próprio Deus antes que houvesse linhagem sacerdotal. Jesus continua sacerdote porque, diferentemente dos outros sacerdotes que morreram, Jesus ressuscitou. E perceba, aqui a menção de Melquisedeque não teve final de dias. A ideia do autor é, bom, não tem a informação de quando nasceu, então não importa. Não tem de quando morreu, não importa. Logo, Melquisedeque permanece sacerdote para sempre. Se, é a história, né? Não encontrar o corpo, não tem morte. Se ele não tem fim de dias, ele continua sacerdote para sempre. Jesus morreu, ressuscitou, e a Bíblia diz que ele hoje exerce o ofício sacerdotal intercedendo por nós. E essa é a aproximação que o autor de Hebreus faz aqui com a figura de Melquisedeque. Tal como Melquisedeque, Jesus permanece sacerdote para sempre. Ele está dizendo que Melquisedeque é tão importante quanto Jesus? É óbvio que não. Ele está dizendo que Melquisedeque era uma tipologia de Cristo, que existiu superior, diferente daquilo que era comum naquele tempo. Porque Jesus foi completamente diferente. Se para ser sacerdote era necessário descender de Levi, Jesus descende de Judá. Se o início da atividade sacerdotal era necessário ali ele ser introduzido no ofício e o final se dava com a sua morte, Jesus morreu, mas ressuscitou. Se a função do sacerdote era oferecer um sacrifício agradável a Deus, Jesus não apenas ofereceu um sacrifício, como se fez sacrifício. Se antes o sacrifício sacerdotal era imperfeito, porque o sacerdote também era pecador, então era assim, a Gabriela trazia lá, a família dela, o Juninho trazia o cordeiro para ser imolado como sacrifício. Antes do sacerdote oferecer o sacrifício a Deus, ele tinha que oferecer um sacrifício por si mesmo, porque ele era pecador. Jesus não. A Bíblia diz que ele era semelhante a nós, contudo, sem pecado, portanto, superior. Se no Antigo Testamento, nós trataremos melhor disso na semana que vem, mas se no Antigo Testamento os sacrifícios precisavam ser recorrentes, porque eles traziam à tona a necessidade do perdão de Deus, de ter a ira de Deus apaziguada, e é por isso que o autor de Hebreus vai dizer que é impossível que sangue de bodes possa prover remissão de pecado. O sacrifício de Jesus aconteceu de uma vez por todas, porque ele é suficientemente capaz de remir pecados, perdoar pecados. Então nós chegamos na última característica de Melquisedeque. Qual o alcance do sacerdócio de Melquisedeque? Melquisedeque é grande pelo fato de Abraão ter reconhecido a sua autoridade. Porque pense comigo, irmãos, Abraão é uma figura importante para os cristãos. Mas os irmãos não têm ideia como Abraão é importante para o judeu. Então, se Abraão, o pai da nação, reconheceu a autoridade de Melquisedeque, é sinal que esse cabra era bom. Esse Melquisedeque aí era um homem de Deus mesmo, porque foi o patriarca que reconheceu a sua autoridade. Então, se Abraão ofereceu dízimo a Melquisedeque e foi abençoado por Melquisedeque, é que esse sacerdote aí é diferente dos demais. A ideia de que o maior abençoa o menor, ela está amplamente apontando para o fato de que nós é que precisamos da bênção de Jesus e não o contrário. Irmãos, o mundo tenta copiar
aquilo que Deus estabeleceu como sendo o ponto maior da adoração. Nós somos seres que precisamos adorar. Então, por exemplo, quando nós vemos a representação grega de divindade, de Deus, de céu, nós veremos, por exemplo, na figura de Zeus, o chefão dos deuses, que mora num lugar chamado Olimpo, que é impossível de ser acessado pelos seres humanos. Na mitologia grega, Zeus criou os seres humanos para que os seres humanos adorem Zeus. Só que, naquela mitologia, Zeus, ele é poderoso, o chefão mesmo. Só que Zeus depende da adoração dos seres humanos. Zeus mantém a sua imortalidade e força dependendo da adoração do povo. Então, dentro dos contos mitológicos, num dado momento, os povos se rebelam contra os deuses a ponto de Zeus se enfraquecer, a ponto de morrer. Mas, diferentemente destas concepções, nós precisamos entender, irmãos, que Deus não precisa da gente. Nós é quem precisamos dele. Deus continuará sendo Deus ainda que nós não o adoremos. Deus é superior a nós. E nós é que precisamos da bênção de Deus. Nós é quem precisamos ser salvos e não o contrário. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos Abraão reconhecendo em Melquisedeque uma figura superior a ele. A dimensão de Melquisedeque é grande por causa da sua solidariedade racial. Todos os descendentes de Abraão foram representados naquele ato. Irmãos, perceba como é bonito aquilo, né? Se a gente parar para pensar, a própria descendência de Levi foi abençoada por Melquisedeque, porque Abraão representava todos os povos que vieram depois dele, e ele recebeu a bênção de Melquisedeque quando apresentou ali o seu dízimo e recebeu a sua bênção. Na semana que vem nós continuaremos, e aí o autor de Hebreus vai começar a apresentar características, muitas das quais eu já apresentei hoje, mas eu quero tratar com um pouco mais de profundidade. Por que ele vai explicar que Jesus é superior ao sacerdócio levítico, tendo como base estas características. Então, irmãos, uma lição que deve ficar para nós hoje, com a qual eu encerro a nossa exposição, é de que não existem atalhos para chegarmos à presença de Deus. Não existem outros meios pelos quais nós podemos nos valer. Não existem pontífices que possam nos levar à presença de Deus, que não seja Jesus Cristo nosso Senhor. Não à toa, ele diz a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, eu sou a ponte, eu sou o único meio pelo qual vocês podem chegar a Deus. E ele disse certa vez aos seus discípulos: se vocês conhecessem a mim, vocês conheceriam o Pai. Então, irmãos, nós aprendemos que Jesus é superior a tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, porque ele é o caminho definitivo que nos leva à presença de Deus, sem outros mediadores, sem outros meios, sem a necessidade de sacrifício. Tudo que era necessário para nos unir a Deus foi fielmente, cabalmente cumprido em Jesus Cristo nosso Senhor. Que essa lição possa estar latente nos nossos corações. Tudo o que nós precisamos é ter Jesus como aquele que nos liga a Deus, como sendo o próprio Deus encarnado, que se ofereceu como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Amém?